Boa tarde. Hoje é dia 3 de abril de 2024. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos, que é uma multisseriada de 8º/9º ano, e nós vamos dar continuidade às nossas atividades, e a aula de hoje está entre as páginas 143 e 146. Então peguem e abram nessa página. 18ª aula, que tem como o conteúdo representação geométrica de um sistema linear de primeiro grau no plano cartesiano, parte 1. Então preste bem atenção. Nas aulas anteriores nós vimos sistema de primeiro grau no método da adição e da substituição. Agora nós vamos no mais fácil de todos, que é no método do plano cartesiano. Você acha a resposta olhando para o plano cartesiano. Ah, professor, mas é difícil desenhar o plano cartesiano. Sim, mas se você trabalha em empresas, por exemplo, eles geram gráficos e você só precisa analisar. E se olhou o gráfico, você não precisa fazer um cálculo, você descobre qual é a resposta do X e qual é a resposta do Y. Que às vezes X representa litros e Y gastos, por exemplo, numa empresa, entendeu? Esqueci de falar no começo, os alunos que estão presentes no 9º ano hoje são eles: o Richard, o João Pedro, o Vitor, o João Gabriel Venâncio, o João Gabriel Machado, o Guilherme, a Mariana, a Yasmin, a Maria Eduarda e a Bianca. Os demais alunos que faltaram hoje, por qualquer motivo que seja, a aula é gravada, postada no canal do youtube.com/Ricardo Henck, enviado a todos os alunos através de um link para uma lista de transmissão. Os alunos que estão presentes também recebem, eles podem rever na hora de fazer o Tarefa São Paulo. Dando início, conteúdo: sistema de equação do primeiro grau. O papo ali não está de matemática, está outro papo ali. Você não tem, não sei o que tem. Então vamos lá. Sistema de equação do primeiro grau. Objetivos: identificar as relações entre coeficientes de uma equação da forma y igual a alguém que multiplica o x, que esse alguém é o a, mais b. Então uma equação do primeiro grau é sempre assim: y igual a alguém que multiplica o x mais b. Isso aqui tem nome: a variável x e a variável y. A variável y é uma variável dependente, ela depende do x. A variável x é uma variável independente, ela faz alguma coisa para que o y tome um outro valor, certo? E o a e o b são chamados de coeficientes. O a é coeficiente angular e o b é coeficiente linear. No gráfico, depois eu vou explicar esses coeficientes. Eu acho que não está no material digital, mas eu vou explicar, vai fazer sentido olhando no gráfico, tá bom? Com propriedades geométricas da reta que representa essa equação no plano cartesiano. Para quem não lembra o que é plano cartesiano, é formado por duas retas paralelas, paralelo não se encontra, né? Perpendiculares, quer dizer que elas formam ângulos de 90 graus, certo? E a reta vai atravessar dessa forma ou dessa forma. Ou ela é crescente ou ela é decrescente, tá bom? Continuando aqui. Expressar por meio de uma equação da forma y igual a a vezes x mais b os pontos de uma reta traçada no plano cartesiano. Você sabia que toda equação do primeiro grau com duas variáveis, quando traçadas no plano cartesiano, é uma reta? Sabiam disso ou não? Então toda vez que você vai fazer uma equação com duas variáveis, uma equação do primeiro grau com duas variáveis, ela vai ser uma reta. Ela pode ser uma reta subindo ou uma reta descendo.
Se ela vai subir muito rápido, ó, essa reta subiu assim, essa subiu assim e essa subiu assim. Vocês perceberam que o que define a subida dela é o ângulo dela? O coeficiente angular, tá? Ele diz assim, a cada, vamos supor, se tiver aqui 5x, ele indica que a cada uma unidade que você anda no x, no y, ele vai subir 5. A reta vai subir 5 a cada uma unidade. Por isso que é o angular. Quanto maior ele for, mais íngreme vai ser a sua reta. Quanto menor ele for, mais baixo ele vai ser. Se esse coeficiente angular for positivo, a reta é crescente. Se ele for negativo, a reta é decrescente, ela desce. Pensa assim, positivo, o dinheiro sobe. Negativo, joia também, positivo, tá para cima o polegar. Negativo, certo? Isso aqui é outro sistema, depois nós conversa. Relembrando o plano cartesiano. Vocês lembravam do plano cartesiano que eles tinham quadrante? Vocês lembravam o número dos quadrantes? Né? Não? É isso, é 4 quadrantes, né? Então lá, plano cartesiano é um objeto matemático utilizado para localizar pontos. Tem esse nome devido ao seu criador, o matemático, filósofo René Descartes. Descartes, é isso mesmo. Descartes louco, né? Sabe Descartes? Vocês não usam essa gíria, né? Antigamente eu falava alguma coisa errada para descarte, né? Que nem no truco, quando fala descarte, quer dizer que é para você desconsiderar. Então René Descartes, sabe como que ele chegou a essa conclusão? Depois falam assim, o cara é louco, né? Mas é através de muitas loucuras que esses filósofos conseguiam equacionar, fazer as descobertas. Ele estava na sala dele, olhando para a parede, e ele via um canto da parede dessa forma aqui, assim, ó, o canto para cá e o canto para lá. Então o canto esquerdo e o canto do lado direito. Só que essa parede, vamos dizer que ela tinha uma pintura aqui assim, certo? Aqui nem aqui na sala de aula, tá vendo aquele cantinho ali, ó? Para baixo é bege, para cima é azul. E aí, ele olhando isso aqui, o mosquito sentava aqui. Porque o mosquito saía daqui e sentava aqui. Ele falou, caramba, se eu planificar isso daqui, vai ter um plano cartesiano. Um plano. Aí o mosquito sentando aqui tem uma coordenada no X e uma coordenada no Y. Então foi ele observando o mosquito na parede que ele chegou a essa ideia. E se ele não chegasse a essa ideia hoje, não funcionaria GPS, que o GPS usa o plano cartesiano, né? Tudo que é envolvido GPS e localização não teria, porque é plano cartesiano. Eles pegaram o esquema do René Descartes e fez o GPS. Tem muita coisa que não daria para fazer hoje em dia sem o plano cartesiano. Então vamos continuar, um pouco de história, mas vamos continuar o material. É formado por duas retas perpendiculares. O que são retas perpendiculares? Retas de 90, que formam ângulos de 90 graus, tá bom? Chamadas de eixos, eixo X e eixo Y. Só que eles têm o nome. O eixo X são chamados de abscissas e o eixo Y são chamados de ordenadas. E para decorar isso, né? Se vai fazer um vestibular, um concurso, eles falam bem assim: represente o ponto no plano cartesiano onde a abscissa vale 5 e a ordenada vale menos 2. Caramba, quem é abscissa? Quem é ordenada? Se eu lembro que a abscissa é X, a bichicha, né? Isso mesmo, escreve errado por querer. Abichicha. Para lembrar que 2x aqui. Então a bichicha é X. Se vocês falarem que eu ensinei isso para vocês, eu falo que nunca vi vocês na minha vida. Tá? Porque eu tô ensinando vocês a falar errado para memorizar. Mas não vá lá na torta da cara lá. Qual é o X? A bichicha. Vai tomar tortada na cara, porque é errado, é abscissa. Tá? Então, veja bem. Agora vocês já estão com uma ideia. Eu ensinava assim só para o ensino médio. Não sei se vai que eu falo para vocês. Alguém depois veio o pai querer bater na gente aí.
Posso falar um negócio de malícia? Pode. Então tá bom. A abscissa era o X. E para falar ordenada? Como que eu ia fazer para memorizar a ordenada? A ordenada é quem? O Y. Então, para vocês, que eu não vou falar besteira, X é a abscissa, ordenada é a outra, a ordenada é o Y. Agora, se for para falar um pouco, vocês que são mente poluída, eu não. Ordenada, na minha cabeça, quando eu memorizei isso para ensinar o ensino médio, e quando eu falei isso, eles não esqueceram mais. Porque besteira, falou besteira, eles memorizam, né? Então, ordenada é o seguinte: ordenada é uma que segue ordem, certo? Aí a filha vem para a escola e vem de saia. Aí o pai fala assim: filha, lá na escola você vai sentar com as pernas cruzadas. Olha lá, a cintura da mulher, as perninhas cruzadas. Segue ordem, ordenada. Tá bom? Viu a perninha aqui, ó? Aqui a cintura, aqui as perninhas cruzadas. Então, ordenada é o Y. Tá bom? Eu lembro que o senhor falava do passarinho também, que daí... Ah, esse eu vou falar depois. Então, a ordenada é o Y, tá? Quem não entendeu a piadinha, azar. Então, vamos lá, continuando. Cada ponto no plano cartesiano possui uma coordenada em relação ao eixo X e uma coordenada em relação ao eixo Y. Quem vem primeiro na coordenada, o X ou o Y? X primeiro, depois o Y. Quem garante isso? O alfabeto. Veja no alfabeto quem vem primeiro. X, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ia cantar a música da Xuxa, perdi o ritmo. A de amor, B de baixinho, X. Até se chegar no X, acabou. Até se chegar no X, acabou a aula. Mas olha lá, X, Y, Z. Então quem vem primeiro? O X. Então muita gente erra um concurso por causa disso. Na hora de representar, qual é o ponto que representa, qual é a coordenada que representa esse ponto? Ele vem aqui e faz 1, 2, 3, 4, 5. 5 e 1, 2, 3. 3. Errou. Ele representou esse ponto. O X valendo 5 e o Y valendo 3. Ele representou esse ponto aqui. Ele representou um ponto errado porque ele só inverteu. Porque ele fugiu da escola e não sabia que o X vinha primeiro antes do Y, no alfabeto. Se você estiver fazendo um concurso numa sala de aula que tem o alfabeto, se você não olhar para o alfabeto, daí você é muito azarado mesmo. Nem para olhar o alfabeto não prestou, né? Então, beleza. Qual outra dica aqui daqui? As coordenadas de cada ponto são representadas pelos par ordenadas X e Y. Por que o X é primeiro mesmo? Porque ele vem primeiro. E depois vem o Y. Agora deixa eu confundir a cabeça de vocês. E se aqui fosse assim? Aqui é o número de alimentos. Aqui é o número de litros. Quem vem primeiro? Isso. É sempre a abscissa primeiro, para depois a ordenada. Tá? Primeiro se faz o abscissa, depois se cruza as perninhas lá, ordenada. Certo? Segue ordem. Do pai. Não é do namorado, do pai. Continuando. Exemplos sobre localização dos pontos. Nossa senhora. Exemplos sobre localização de pontos no plano cartesiano. 1. Relacione a que quadrante pertence cada um dos pontos abaixo. Aqui você vai brincar de Fusca. O Fusca sai sempre da origem. Origem é o X valendo 0 e o Y valendo 0. Ponto A. Quanto que eu vou andar no X no ponto A? 1. Parou. O motorzinho tá ligado aqui, ó. Tá batendo válvula já. Quantos que eu vou andar no Y? Menos 2 é pra cima ou pra baixo? Pronto. Chegou. Esse é o ponto A. Em que quadrante que ele tá? O professor não explicou o quadrante. Estamos lascados. Quarto quadrante? Eu acho que não é diferente a ordem. Não, é sequência de ordem assim, ó. Presta atenção. Eu não expliquei por querer. Para poder chegar aqui e explicar. Sempre funciona assim. O primeiro quadrante, o X e o Y é tudo positivo. Então aqui é o primeiro quadrante.
E aí funciona no sentido antirrelógio. Segundo quadrante, aqui. Terceiro quadrante, aqui. E aqui é o quarto De todo jeito esse quadrante. quarto. Isso, não, porque se eu começo com o 1 aqui, aqui vai ser 2, aqui vai ser 3, aqui vai ser 4, entendeu? Então, essa é a sequência, tá? Começa sempre nos dois positivos sendo o primeiro. Depois se vem no anti-horário, não é anti-relógio, é anti-horário, tá bom? Então, o primeiro ponto está em qual quadrante? No quarto quadrante. Vamos lá. Só de bater o olho vocês conseguem descobrir onde que estão os outros pontos? Então aqui, andou com o Fusca até o 1 e o menos 2. Então o primeiro está no primeiro quadrante. João, Pedro. O B está em qual quadrante? João Pedro. O X é menos 3 e o Y é 4. Só para lembrar, esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro e esse é o quarto. Vamos ver? Segundo, o X andou até o menos 3, Depois ele andou no Y até o 4, até o B. Então ele é o segundo. Escolhe alguém. Richard, o menos 7 e o menos 8 está em qual quadrante, Richard? Nem tem o menos 7 e o menos 8. Mas imagine mais ou menos aonde que ele estaria. Terceiro, muito bom. Porque o menos 7 estaria mais ou menos aqui. Aí se ia descer até o menos 8, que estaria mais ou menos aqui. Então aqui seria o terceiro quadrante. Muito bem, Richard. Escolhe alguém, Richard. Guilherme, o 10 e 20, Guilherme. Primeiro, quando o X e o Y é positivo, ele é no primeiro quadrante. Ah, uma dica. Primeiro quadrante, os dois são positivos. Terceiro quadrante, os dois são negativos. Com essa dica, escolhe alguém, Richard. Com essa dica não tem como a pessoa errar. O Guilherme. João Lara, não tem como errar. Não tem como errar, acabamos de dar uma dica. O X é menos 2 e o Y é menos 9. Qual quadrante ele vai estar? Não prestou atenção na dica, né? Não, mas era só prestar atenção na dica. Ah, no quadrante. Qual quadrante que vai estar? Vai estar no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto? Lembrando, X vale menos 2 e o Y vale menos 9. Não, vai estar quando os dois são negativos, ele está no terceiro quadrante. Olha aqui, ó. Se ele fosse mostrar, ele estaria aqui no menos 2 e o menos 9 estaria aqui mais ou menos. Então ele é terceiro quadrante. Quando os dois é positivos, ele é primeiro quadrante. Quando os dois são negativos, ele é terceiro quadrante. Pensa assim, quadrante ímpar, se os dois é positivo, é o número 1. Se os dois for negativo, é o número 3. Agora, quando um é positivo e o outro negativo, se o X é positivo e o Y... Até babei aqui, louco. Se o X é positivo e o Y é negativo, ele é o quarto quadrante. Se o X é negativo e o Y é positivo, ele é o segundo quadrante. Mas não vamos decorar regras. Escolhe alguém, Machado. João Venâncio. X vale 6 e o Y vale 3. Qual quadrante que ele vai estar? No 2, vamos ver. X vale 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o Y vale menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Tá aqui. E aqui qual quadrante que é? Quarto quadrante. Errou. Escolhe alguém. Mariana. O X vale 5 e o Y vale 5. Primeiro quadrante. Os dois positivos, né, Mariana? É isso aí. Os dois são positivos. Ele é lá, no primeiro quadrante. Muito bem. Escolhe alguém, Mariana? Quem? Bianca. O X valendo menos 4 e o Y valendo 6. Segundo quadrante? Vamos ver. X vale menos 4. Veio aqui. E o Y 6. Veio aqui. Parabéns. É isso mesmo. H.
Então é o segundo quadrante. Então, na ordem aqui, quarto, segundo, terceiro, primeiro, terceiro, quarto, primeiro e segundo. Subindo as respostas. Quarto, segundo e terceiro. Vamos ver se nós acertamos? Quatro, segundo e terceiro. Quatro, não. Quarto, segundo e terceiro. Primeiro, terceiro e quarto. Primeiro, opa, o E nós erramos. O E nós erramos não, tá certo o nosso. Né? Menos 2 e menos 9. Material digital errou. Ah, mas olha o E aqui, ó. O número diferente, louco. Qual que era o E nosso lá? Menos 2 e menos. Os caras viajam na maionese, né? Então, tem hora que a gente acha que é a gente que tá ficando louco só, não. Quem cria o material também. Então aqui tá errado. Aqui é menos 2 e menos 9. Aqui é terceiro quadrante. Continuando. Quarto quadrante, primeiro e segundo. Quarto, primeiro e segundo. Opa! Quarto, primeiro e segundo. Agora veja bem a letra D aqui. 10 e 20. Qual é a letra D deles aqui? Cara. Dá até vergonha. Aqui a posição não do nosso lá, e sim do deles, que eles fizeram a correção de outro lugar. Saber lá de onde eles tiraram para fazer a correção, né? Seria a localização. Ainda bem que a gente foi fazer a localização junto lá. Só para lembrar: primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Reta e sua representação no plano cartesiano. Em um plano cartesiano, para que uma reta seja traçada, são necessários alguns pares ordenados. Iremos trabalhar com a forma reduzida da equação da reta y igual a a vezes x mais b. Nessa equação, a e b assumem valores numéricos. O valor de a indica que a reta é crescente, se o a for positivo, não falou isso aqui. Isso é, o valor de x aumenta, o valor de y também aumenta, ou decrescente, agora sim. Isso é, se o valor de x aumenta, o valor de y diminui. O valor do b indica o ponto em que a reta corta o eixo y no plano cartesiano. Por isso que ele é chamado de coeficiente linear, é onde ele corta a linha do y, tá bom? Olha lá, exemplos de retas no plano cartesiano. Esta é a equação de reta, meu Deus, esta é a equação da reta, y igual a 2 vezes x menos 1. Olha bem, o 1 tá aqui, o x, né? Ele vai andar 1, foi para onde? Não deu para ver. Então eu vou pegar o outro aqui, ó. Presta atenção. O x estava aqui, não estava? Não andou 1 no x? Sim ou não? Quantos que subiu? 2. Ó, coeficiente angular. E o coeficiente linear? Aonde ele cortou meu y? No menos 1. O sinal é importante. Se ele cortasse aqui, era mais 1. Tá? Então, olha lá. Seus coeficientes A são 2 e B é menos 1. Só de bater o olho se vê. Coeficiente A, coeficiente B. Isso indica que a reta é crescente, pois o coeficiente A é positivo. E corta o eixo Y no ponto menos 1. Bem onde que ele corta o ponto, que é o valor do B. Olhando essa equação, repare o seguinte. Andou uma. Meu Deus. Andou uma. Quantos que ele desceu nessa uma que ele andou? Ele estava no 2 e desceu até o 1. Quantos que ele desceu? Está no 2, desce por 1. Quantos que ele desceu? 1. Se ele desceu é negativo. Tá? E aonde que ele cortou meu eixo Y? No 2 positivo.
positivo, então por isso que é mais 2, tá? Seus coeficientes são A igual a menos 1 e B igual a 2. Isso indica que a reta é decrescente, pois o coeficiente angular, o coeficiente A, que é o coeficiente angular, é negativo. E corta o eixo no Y no ponto 2, que é o valor do B. Nossa senhora. Traçando retas no plano cartesiano. É possível traçar retas atribuindo valores para x e y, encontrando os pares ordenados. Observe. Luiz, já pode voltar para o seu lugar que já terminaram a atividade aí, né? E o Elias, não sei quem está conversando tanto, Elias. Presta atenção nisso aqui também. É importante saber isso aqui também. É possível traçar retas atribuindo valores para x e y, encontrando os pares ordenados. Observe. Se y for igual a menos 1, ó, aqui está a equação, certo? E aí eu escolho um valor para y. Y vale menos 1. Ela trocou aqui, ó, o y por menos 1. 3 vezes x mais 2. Aí o que acontece? Esse 2 que está positivo vem para cá, negativo. Fica menos 1 com menos 1 é igual a 3x. Menos 1 com menos 1 dá menos 3, é igual a 3x. Nossa, que baianada que eles fizeram. E 3x é igual a menos 3. X é igual, o 3 negativo estava lá. Esse 3 que está multiplicando passa dividindo. Positivo dividido por negativo dá negativo. 3 dividido por 3 dá 1. Então, quando o meu y valer 1, o meu x vai valer... Desculpe. Quando o meu y valer menos 1, meu x vai valer menos 1 também. Você vem e coloca o ponto que você escolheu, que você achou. Se o y for 5, troca o y por 5. Então lá, y é igual a 5, igual a 3 vezes x mais 2. Esse 2 está positivo, vem para cá, negativo. 5 menos 2 dá quantos? 3. 3 é igual a 3x. Então você pode falar que 3x é igual a 3. X é igual a quem? 3. Esse 3 que está multiplicando passa dividindo. Positivo dividido por positivo. Positivo dividido por positivo. Não, positivo. Positivo. Só quando são símbolos diferentes que dá negativo. Quando é negativo por negativo também dá positivo. Então vamos lá. Positivo dividido por positivo, positivo. 3 dividido por 3 dá 1. Então quando o meu y for 5, o meu x vai valer 1. Então meu x valendo 1, meu y valendo 5, achei o outro ponto. 2 pontos é o que basta para traçar uma reta. 2 pontos. Aí você pega uma régua e traça a reta. Nossa senhora. Nossa senhora, eu desisto. Olha que coincidência. Quando traçou a reta, aonde cortou meu y? No 2 positivo. Certo? Ah, aleluia, chegou na atividade. Atividades. Observe as equações das retas e diga se são crescentes ou decrescentes. E qual é o ponto que elas cortam no eixo y? Vou fazer um exemplo aqui. Y é igual... Fala um número para mim, João. 3x... Fala o número para mim, Everton. 4. Iago, fala se é positivo ou é negativo. Não, só inventar. Nós estamos inventando. Positivo. Muito bem. Essa é a equação. Eu consigo perceber se ela é crescente ou decrescente? Sim. Ela é crescente ou decrescente? Crescente, porque o 3 está positivo. Porque o 3 está positivo. Ela é crescente. Muito bem. E aonde que ela corta o eixo y? Corta y em... Onde que ela corta o y? Só de olhar nela você acha. 4, mas tem que colocar no mais 4. Ou no 4 só. Que a gente sabe que é no 4 positivo. E se aqui fosse menos 3 e menos 4? Ela seria decrescente e cortaria o eixo y no menos 4. Tranquilo? Deixa eu apertar pause e entregar atividades para vocês e vou fazer a correção do sétimo. É oitavo. Tá feio.
Continuando a aula do nono, então vamos lá. Esse aqui, olhando o coeficiente angular, o A, ele é positivo, então ele é crescente. Certo? E aonde que ele corta o eixo Y? Corta Y em menos 7. Agora, essa B, ela é o 3. Ah, olha que interessante. Eu tenho que ver quem é o coeficiente A. O coeficiente A é quem está multiplicando o X. E é o 3. E esse 3 é negativo. Então ele é decrescente. E corta Y em. Onde que ele corta o Y? No 8. No 8 positivo. E esse daqui? O coeficiente angular é 0,5, que multiplica o X, né? E ele é positivo. Por mais que ele seja pouquinho, ele é positivo. Então ele é crescente. E corta Y em 3 positivo. Então só 3, não precisa pôr positivo. E aqui, olha que interessante. O coeficiente é quem multiplica o X. Ele é negativo. Então ele é decrescente. E corta Y onde? Corta Y em... Epa, não tem. Então, pode ser mais 0 ou menos 0. Então, ele corta o Y em 0, porque o 0 não tem positivo e negativo. O 0 é 0. Tudo bem? Olha lá. Se gostou da explicação, deixa o like, se inscreva no canal. Vamos subir a resposta com a letra bonitinha. Olha lá. Crescente, corta em menos 7. 3 é decrescente, porque o 3 é negativo. Então corta o Y no 8, no eixo Y no número 8, então o B vale 8. Aqui o A é 5 positivo, então ele é crescente, e corta o Y no 3. O menos 4 é negativo, então ele é decrescente, e corta o Y em 0. Tudo bem? Atividade 2. Observe as retas e diga se o coeficiente A é positivo ou negativo. E qual o valor do coeficiente B? Nesse caso, o A e quem é o B? O A e quem é o B? Então aqui, como a reta está subindo, ela é positiva, porque ela é crescente. Positiva. Mas para eu provar isso, só fazer isso aqui, ó. Andou 1, quantos que subiu no Y? 1. Então o A nesse caso aqui vale 1. Então o A é igual a 1 e 1 positivo, 1, então o nosso coeficiente é positivo, até porque a reta é crescente. E qual o valor do B? Aonde ela cortou o B? Cortou no 1 positivo, então ela cortou no mais 1, ou só no 1, tá bom? Esse caso aqui, ó, a reta está descendo, então ela é negativo, certo? Se eu quiser descobrir, presta atenção, andou 1, quantos que desceu? Desceu 1 também. Então o A aqui nesse caso é menos 1, certo? E o B, aonde que ela cortou? Cortou no menos 2. Sabendo disso, eu consigo montar a equação, ó. Y é igual a A vezes X mais B. Quem é o A? 1 positivo. Então eu posso fazer 1 vezes X, ou somente X. E o B? 1 positivo. Então B. Essa é a equação dessa reta aqui, ó. Certo? 1 vezes X, olha lá. 1 vezes 0, 0 com mais 1, 1. 1 vezes 1, 1 com mais 1, 2. E aí vai. Agora a equação dessa aqui. Y é igual a A vezes X mais B. Olha bem. O A vale menos 1. Então, menos 1 vezes X, que dá menos uma coisa que menos X. E o B, menos 2. Então, mais com menos 2 dá, mais com menos dá menos. Essa é a equação. Y é igual a menos X, menos 2. Certo? Gostou da explicação? Deixa o seu like, se inscreva no canal. Próxima. Olha lá. É crescente, é positivo. B vale 1. Decrescente é negativo. B vale menos 2. Agora, o que o nono ano aprendeu hoje? Relembramos o plano cartesiano. Localizamos os quadrantes de um ponto. Identificamos se a reta é crescente ou decrescente. Em que lugar ela corta o Y, o eixo Y. Analisamos seus coeficientes A e B. Como representar a reta no plano cartesiano através de seus pontos. E
os criadores do material digital utilizaram as seguintes referências para criar esse material. Chegamos ao fim de mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.